Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar nos ouvindo, mas nós estamos iniciando mais um podcast do Conexões e Desconexões. Eu sou Thalita Girão e hoje nós teremos 3 convidados maravilhosos que vão contribuir para o nosso podcast. Então, começaremos com professor e filósofo, escritor, Jean-Paul Sartre, professor também, professor Rodrigo Silva, é arqueólogo, teólogo e filósofo, e doutor em psicologia, Felipe de Souza. Então, hoje o nosso tema é a importância de Deus na pós-modernidade. Podemos começar com o professor Sartre? Nos conte um pouco de você, professor. Boa tarde aos colegas aqui. Sou Jean-Paul Sartre, sou filósofo, escritor, professor e ativista político. Escrevi tratados filosóficos, vários romances de sucesso, dramas, ensaios sobre arte e política e peças como Entre Quatro Paredes, de 1944, e O Diabo e o Bom Deus, de 1951. Em 1964, eu publiquei a autobiografia As Palavras, e acabei recusando o Prêmio Nobel de Literatura porque acredito que nenhum escritor pode ser transformado em instituição. Em outras palavras, minha existência é um ato contínuo de escolha e criação. Estou constantemente moldando a mim mesmo e ao mundo ao meu redor. Ok, obrigado, professor. Nosso próximo convidado vai ser Rodrigo Silva. Professor Rodrigo Silva, fale um pouquinho para a gente sobre o senhor. Olá, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Thalita, e gostaria, de dar aí as boas-vindas aos ouvintes que estão nos ouvindo. Me chamo Rodrigo Silva, Obrigada. Sou professor de Teologia e Arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo e também sou teólogo. A cada dia venho procurado transmitir mais da mensagem de Deus através das minhas redes sociais e pregando o Evangelho de forma acolhedora. Beleza, obrigado, professor Rodrigo Silva. E agora, nada mais, nada menos que o doutor em psicologia, Felipe de Souza. Seja bem-vindo, doutor Felipe. Olá, colegas. Thalita, obrigada pelo convite. Eu sou o doutor Felipe de Souza, psicólogo clínico, doutor pela UFJF. Ok, doutor Felipe. Então, como nós falamos no início, nosso tema de hoje é a importância de Deus na pós-modernidade. E só uma breve pauta para a gente dar início à segunda pergunta. Vocês vão debater aí o que vocês acham. A gente vai trazer Freud rapidinho, só para dar o início. Freud admitia que todo homem nasce com um dom a uma projeção transcendente, a algo que existe acima de nós. Professor Sartre, como você vê na sua teoria a figura de um ser maior, Deus? Para mim, que sou uma pessoa que não acredita em Deus, a existência dele não tem importância, né? Assim, é irrelevante. E parando para pensar sobre isso, se ele existisse, isso limitaria a liberdade e as responsabilidades humanas, já que abriria espaço para as pessoas simplesmente atribuírem suas ações e escolhas a um ser superior, sem precisar assumir a responsabilidade por si mesmas. Sendo que o ser humano é livre, né? Ele é autônomo, responsável por suas escolhas e com capacidade de dar significado à própria vida, independentemente de qualquer coisa. Eu vejo a existência de Deus mais como uma questão de crença pessoal e não uma verdade objetiva. Ok, professor Sartre. Então, doutor Rodrigo Silva, o que o senhor tem a nos falar? Eu começo discordando um pouco sobre o que Sartre disse. Começo citando René Descartes, que disse: penso, logo existo. Se eu existo, quem me produziu? A vida provém da vida, então alguém me criou. Como Sartre colocou que esse ser é o próprio homem, mas podemos observar as pessoas no nosso dia a dia e vemos que nascemos com essa carência de Deus. Claro, se o universo tem uma lógica, tem que ter uma resposta fora dele. Quando as tartaruguinhas saem dos ovinhos, elas correm diretamente para a água. Pode-se dizer que é instinto delas correrem para a água, mas também temos o instinto que é procurar um transcendente, que seria Deus. Ok, doutor Rodrigo Silva. E agora, e o nosso psicólogo? O que o senhor pode contribuir, doutor Felipe de Souza? Eu tenho recebido vários e-mails a respeito da relação entre a psicologia e a religião. O ponto central da questão é:
Um profissional da psicologia pode acreditar em Deus? A psicologia necessariamente implica em um ateísmo? Psicologia é uma disciplina acadêmica moderna. Nasce no século XIX, bem depois das disciplinas científicas, a física, a química, a biologia e um pouco antes da sociologia, sendo um desdobramento das pesquisas realizadas com perspectivas da ciência. Já possui em si uma grande separação das questões teológicas, ou seja, a respeito de Deus, da relação do homem com Deus. O ponto que é importante notar aqui é que, com relação às questões essenciais para a teologia, a psicologia se cala. A psicologia procura responder às perguntas específicas dos processos mentais, emocionais e afetivos comportamentais. Se você deseja saber sobre a origem do homem, do universo, se existe um Deus ou deuses, sobre qual é o caminho para a espiritualidade, você encontraria respostas não na psicologia, mas sim na teologia, seja qual for a corrente. Do mesmo modo, podemos dizer que, a saber da probabilidade da emissão de comportamento, ou analisar um sonho, ou entender as ações de uma pessoa em grupo, não afeta o conhecimento da existência ou da inexistência de uma realidade transcendente. Portanto, a psicologia não responde à pergunta sobre Deus ou deuses, né, entre aspas. Tudo bem, doutor Felipe. E agora, nas perguntas selecionadas nos nossos e-mails, a gente vai para a terceira pergunta. Hoje em dia, as pessoas buscam coisas para se apegar. Em uma visão futurista, onde estará Deus? Doutor Sartre, pode nos contar? Bom, eu acredito que Deus será a mesma forma que vejo hoje, uma construção social que não é necessária para a existência humana. Deus é uma fuga para aqueles que não tomam consciência do ser. Quando as pessoas só existem, é mais fácil atribuir a sua sorte ou má sorte a algo superior. Assumir a responsabilidade sobre os seus atos é muito doloroso. Por isso, depositar seu futuro nas mãos de Deus é uma conduta de fuga, uma válvula de escape que o indivíduo utiliza para fugir da sua angústia, daquele sentimento que aparece quando o sujeito toma consciência de sua liberdade. Então, no futuro, imagino que nada disso mude, e não sei dizer se a ideia de Deus continuará a ter alguma relevância. Ok, doutor Sartre, muito bem, muito obrigada. E teólogo, professor Rodrigo Silva, o que o senhor nos conta nos dias de hoje? Se as pessoas vão continuar se apegando a isso, qual é a sua visão? Onde estará Deus, professor Rodrigo Silva? Deus criou o nosso livre-arbítrio. Então, em partes, posso até concordar com o Sartre, né? Nós temos responsabilidade naquilo que fazemos e muitas vezes culpamos Deus quando não sai como planejado. Mas, como eu disse na resposta anterior, vamos sempre buscar a Deus porque é nosso instinto, é de onde nós viemos. Então, logo, não vejo Deus apenas em um futuro, mas como a todo momento, como grande sentido da vida, para que quando morrermos, pudéssemos voltar para casa, como diz nas escrituras bíblicas. E a psicologia? Não existe oposição entre psicologia e religiosidade. Pelo contrário, a psicologia reconhece que a religiosidade e a fé estão presentes na cultura e participam da construção da dimensão subjetiva de cada um de nós. Por ser psicólogo, não necessariamente significa que sou ateu. Posso ser um cristão na minha vida privada, sabendo que é indiferente que um profissional da psicologia creia ou não em Deus. Para a psicologia, o espaço terapêutico não deve se tornar um lugar de proselitismo. Agradecemos ao doutor Felipe de Souza e já estamos caminhando para o final do nosso podcast. Nosso podcast é ouvido pelos mais variados públicos. Uns seguem uma religião e outros não. Que recado, professor Sartre, o senhor deixaria a eles? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, obrigada aos colegas que estão aqui no podcast, aos nossos ouvintes. E meu recado é que o ser humano sempre terá que construir sua existência. Todos nós temos capacidade de criar nosso próprio significado na vida através de nossas escolhas e ações. Abracem sua liberdade e responsabilidade pessoal. A vida é incerta, a morte é inevitável, mas é isso que torna a vida tão significativa.
Rodrigo Silva, o que o senhor tem a nos falar? Meu conselho é estudar, né? E procurar saber mais sobre a existência de Deus. Até grandes ateus, pesquisando mais a fundo, sabem que existe um ser superior, mas muitas vezes falhamos por falta de conhecimento. Na Bíblia mesmo fala em Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. E o nosso psicólogo, doutor Felipe Souza, que recado o senhor deixaria aos nossos ouvintes? A psicologia possui um código de ética, um código de conduta muito bem estruturado. Além do sigilo profissional, um valor fundamental para os atendimentos é o respeito pela singularidade, individualidade e liberdade do ser humano, sendo sempre visado o bem-estar de cada um e da sociedade em que estamos inseridos. A psicologia não implica em um ateísmo. Os conhecimentos reunidos pela psicologia até os dias atuais não são perguntas que buscam responder sobre a existência de Deus. Por isso, ela não implica em um ateísmo, do mesmo modo que também não implicam em uma determinada crença religiosa. Mais uma vez, obrigada, Thalita. Obrigada, Eu que agradeço colega. a presença de todos vocês. Estamos finalizando mais um podcast, Conexões e Desconexões. Até a próxima e tchau.